Se você deseja desenvolver a sua fé e descobrir quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida, é preciso que você se desligue um pouco das distrações à sua volta e mantenha o seu foco em Deus. Me responda com sinceridade. Quanto tempo você dedicou à oração no dia de hoje? E se você ainda não orou, qual foi o motivo tão importante que te impediu de falar com o Pai por pelo menos 5 minutos? Muitos de nós responderíamos a essa segunda pergunta com várias desculpas. Vamos dizer que é por causa do trabalho, por causa dos problemas em casa, da correria do dia a dia ou qualquer outra coisa. Mas está na hora de acabar com essas justificativas, assumir os nossos erros e buscar colocar Deus no centro da nossa vida. Veja o convite que Ele faz a cada um de nós. Clame a mim, e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha isso, irmãos. Deus quer ter um relacionamento íntimo com seus filhos e a oração é a melhor maneira de se comunicar com Ele. O Senhor conhece o nosso coração, os nossos desejos e Ele tem planos para nós. Mas ainda assim, Ele espera que nós o busquemos de todo o nosso coração para que Ele possa responder às nossas orações. O segundo passo para crescer espiritualmente: aprenda a ouvir a voz de Deus. Uma das perguntas que eu mais ouço é essa: Pastor, será que Deus está falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Eu sei que é difícil acreditar que o Deus Todo-Poderoso pode falar com a gente, mas se nós entregamos a nossa vida para Jesus e o recebemos como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós e Ele deseja guiar a nossa vida. E ao contrário do que muitos pensam, Deus não fica sempre em silêncio. Ele ainda fala nos dias de hoje, mas talvez não do jeito que nós pensamos. Deus é criativo, irmãos, e Ele fala de muitas maneiras diferentes. Por isso é muito importante aprendermos a ouvir a sua voz. Por exemplo, Ele pode falar pela Bíblia, por meio de outras pessoas, nos seus próprios pensamentos, nos seus sonhos e por meio de profecias que alguém te entrega. E é muito importante que quando você perceber que está ouvindo a voz de Deus, você obedeça, porque assim você estará cada vez mais íntimo dele. Amém? O terceiro passo para crescer espiritualmente: confie no poder da oração. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que a oração tem poder? Essas pessoas não estão dizendo isso da boca para fora. Elas estão dizendo isso porque viram o impacto da oração em suas próprias vidas. A oração, irmãos, é uma ferramenta poderosa para nos auxiliar em nosso crescimento espiritual e também nos ajudar a encontrar a força e a esperança que nós precisamos. A oração é como a nossa respiração. Quando você respira, você nem percebe que está respirando. Da mesma forma, a oração tem que ser uma expressão natural do quanto você depende de Deus. E da mesma forma que a oração é fundamental para você sobreviver, você tem que entender que a oração é tudo na sua vida. E sem ela, não é possível crescer espiritualmente. Veja o que a Bíblia diz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Olha isso, irmãos. A maioria das pessoas sabe que é importante orar, mas elas têm dificuldade em falar com Deus porque acham que Ele não as ouve. Elas oram 1, 2, 3 vezes e como não vem uma resposta imediata, elas desistem e ficam frustradas. Mas este versículo que eu li para você mostra que Elias era uma pessoa normal, exatamente como você e eu. Mas ele persistiu na oração até que o milagre aconteceu. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, creia que desde a primeira vez que você apresentou uma causa ou um pedido a Deus, Ele já está trabalhando em seu favor e fará o que for melhor, de acordo com a vontade dEle. O quarto passo para crescer espiritualmente: concentre no que realmente importa. Essa é uma decisão muito importante que você tem que tomar na sua vida. Eliminar o que não importa e focar no que importa. Muitos de nós ficamos com a nossa vida travada, inclusive na vida espiritual, porque nós perdemos muito tempo com coisas de pouca ou nenhuma importância e deixamos de nos preocupar com aquilo que realmente vale a pena. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Quantas vezes na vida você já se distraiu pensando nos problemas e nas coisas dessa terra? Quando nós estamos focados em coisas e pessoas que não são importantes para o nosso crescimento, isso só nos atrasa e nos deixa mais distantes das promessas de Deus. E o diabo sabe muito bem disso, irmãos. Por isso ele vive criando situações para atrapalhar o nosso foco e nos fazer perder tempo com coisas que não têm valor algum. Então, quando um desafio surgir na sua vida, concentre-se no que realmente importa. Confie em Deus, que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo se você não souber o que Ele está fazendo ou para onde Ele está te conduzindo. Eu sei que a gente tem responsabilidades no dia a dia, que nós devemos cuidar da família, da nossa vida, do trabalho, de todas as coisas. Mas tome cuidado para que o seu foco, o seu coração e a sua mente não se desviem de Jesus. Porque se você continuar olhando para Cristo, você estará no caminho certo para viver todos os planos que Deus tem para você. Amém? E o quinto passo para você crescer espiritualmente: creia que tudo é passageiro. Independente das circunstâncias que nós enfrentamos e das lutas que surgem no nosso caminho, devemos saber que elas, mais cedo ou mais tarde, acabarão passando e que tempos melhores virão. Enxergar a vida dessa maneira é muito importante, porque nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Por isso, meu irmão, por mais que a situação da sua vida hoje seja muito dolorosa, creia que isso vai passar e o que ficarão são as lições que Deus te ensinou durante esse momento tão difícil. O rei Davi sabia muito bem disso, porque ele passou por problemas como nós, e esses problemas eram praticamente impossíveis de ter algum tipo de esperança. Mas ele sabia que Deus era maior do que qualquer dificuldade e que o Senhor não o abandonaria. Vamos ler juntos o que ele escreveu no Salmo 30. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Glória a Deus. Isso significa que não importa a provação que nós enfrentamos na vida, Deus ainda é o mesmo. Não importa o quão difícil seja a sua situação, ela vai ser passageira. E se você manter a sua fé dessa maneira, Deus vai encher o seu coração de alegria e você vai encontrar força para seguir em frente.